Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, vou pedir para vocês, que vocês peguem o caderno, de vocês, o lápis, a calculadora, pega a régua, a borracha, todas as ferramentas de trabalho de vocês. Nós vamos começar na página 58, A apostila é do volume 2, do São Paulo Faz Escola, e eu vou seguir a apostila. Então, conforme eu vou fazendo aqui a atividade, vocês vão completando aí na apostila a atividade que a gente está fazendo aqui. Então, na página 58, a atividade 1 é assim, as descobertas da base 10. Então, nós vamos, na aula de hoje, estudar com relação à base 10. Então, eu tenho aqui, 10 elevado a 4. Então, embaixo eu tenho o 1 e tenho 4 zero. Então, esse número 10 elevado a 4, ele quer dizer 10 mil. Então, eu tenho aqui três maneiras da gente ler o número. 10 mil em número, assim por extenso. 10 mil aqui está escrito. E 10 elevado a 4, onde esse 4 é o tanto de zero que tem. Depois, 10 elevado a 3. Então, 10 elevado a 3 é o 1, porque é base 10. Então, sempre vai começar com 1 e 3, 0. Então, esse número aqui é 1 mil. E escrito em base 10, 10 elevado a 3. Aqui, 10 elevado a 2. Então, é o 1, que é o do 10, e 2, 0. Esse número é um número 100. 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é o 1 e 1, 0, porque é elevado a 1. Então, esse número aqui é o número 10. 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 quer dizer que não tem nenhum zero, então é 1. 10 elevado a 0 é 1. 10 elevado a menos 1, agora observe o 10 elevado a menos 1. É um expoente negativo. Então, aqui debaixo do 10 é como se tivesse 1. Aqui, embaixo. Então, eu faço assim, para deixar o expoente positivo. 1 sobre 10 elevado a 1. 1 sobre 10 elevado a 1 vai dar 1 sobre 10. E 1 sobre 10 é 0,1. Então, a vírgula, como é negativo, então é o 0 e vírgula. Uma casa depois da vírgula vai ter um número. Vai ter uma casa só depois da vírgula. Então, 0, e já vai vir 1. Isso aqui a gente lê 1/10. Vamos fazer mais um exemplo assim. 10 elevado a menos 2. Bom, 10 elevado a menos 2 significa 1 sobre 10 elevado a 2. 1 vezes 1 é 1. 10 vezes 10 é 100. E 1 sobre 100, como o próprio nome está dito, 1 sobre 100 é 1 centésimo. Então, eu tenho 10 a menos 2, então eu vou ter 0,0 e, como é número decimal, tem que completar com 1. Então, eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, essas duas casas vai ser 0,1, duas casas depois da vírgula. 0,01. 10 a menos 3 é a mesma coisa. Então, tem menos 3, então é 0,001. Depois da vírgula tem 3 casas. 10 a menos 4. Então, é 0,0001. Quantas casas tem depois da vírgula? Tem 4. Então, a gente conta, depois da vírgula tem uma casa, duas casas, 3 casas, com 1, 4 casas, menos 4. Aí é para vocês completar aí na apostila. Quem que vai vir aqui? Complete aqui, E aqui também, que no primeiro, antes. Então, a atividade que vocês vão fazer é para completar aqui. Então, eu quero que vocês coloquem um número em potência de 10, o número escrito por extenso, com todos os seus zeros, e como que lê o número. Essa é a atividade 1.
Pessoal, agora na atividade 2, ela fala compreendendo os números grandes, os números que impressionam, né? Aí vou usar os números do planeta Terra. O planeta Terra, né, vocês pegam a apostila e fazem a leitura junto comigo, né? O planeta Terra tem números que impressionam. Já pensou neles? A Terra tem um diâmetro de 12 milhões de metros. A área da Terra é de 510 milhões de quilômetro quadrado. A massa da Terra é um número que depois a gente vai ver que número que é esse daí. É a tanto de massa que a Terra tem. A população da Terra é de 7 bilhões de habitantes. A massa dos oceanos também é um número gigantesco, né? Quer dizer, enfim, a gente tem dificuldade para realizar a leitura desses números, porque eles são muito grandes. Então, na matemática, por isso que existe um jeito, né, da gente pegar esses números e tentar facilitar para nós a leitura. Então, no texto aí ele pede para a gente fazer uma reflexão se a gente tem dificuldade de ler esses números. E a resposta é sim, a gente tem dificuldade sim, porque os números são muito grandes, né? Agora, como que você poderia, aí sim a atividade que vocês vão fazer, como que você poderia reescrever esse número de uma forma diferente? Então, vamos pegar por um exemplo aqui, eu vou pegar a população da Terra. Então, para a gente escrever um número, primeiro precisamos fazer uma tabela. Nessa tabela eu coloquei as classes. Então, tem as classes aqui da unidade, né? Das unidades, como no caso aqui vai ser habitante, então cada unidade é um habitante. Depois vem a segunda classe, que é a da milhar, a do milhão, a do bilhão, a do trilhão, a do quadrilhão, a dos quinquilhões, dos sextilhões e assim por diante. Então, os números, cada 3 ordens, né? Todo número tem 3 ordens, cada classe. Cada classe tem a ordem da unidade, da dezena e da centena, né? Depois tem a unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E assim por diante. Então, esse número, eu vou escrever ele aqui, ó. 000, estou escrevendo do lado direito para o esquerdo. 225, 227 e 7 aqui sozinho. Então, a maior classe está aqui no 7. Ele está localizado na classe do bilhão. Então, esse número a gente lê assim, 7 bilhões, 722 milhões e 522 mil pessoas. Agora, como que eu escrevo esse número, né, que está pedindo ali de uma outra forma? Nos jornais, eles fazem assim, ó. Então, ele escreve 7, pega a parte maior do número, não está aqui, ó, no 7 e no outro 7. Aqui está nas duas classes. O mais grosso do número está aqui. Então, eu vou escrever 7,7, o que? Bilhão. Bilhão, no caso de habitantes. Vamos escrever outro número. A área da Terra. Então, a área da Terra, 510 lá. Então, vamos começar a marcar do lado direito. Então, 30, 072, 510. Então, eu ocupei uma, duas. O grosso do número está na terceira classe, que é 510. Então, 510 milhões e 72 mil quilômetro quadrado. Então, essa é a área da Terra. Então, quando eu vou escrever isso aí, de uma forma diferente, eu preciso então entender que o grosso desse número, ele está aqui, ó. Então, os jornais, nas manchetes, eles dizem assim, que a área da Terra, a área do planeta Terra é de 510 milhões de quilômetro quadrado. Vamos fazer agora, pegar um número bem grandão para a gente ver. Ó, para finalizar, vamos ler o número que equivale à massa do planeta Terra. Então, veja que na hora de eu escrever os números, eu sempre
eu ajunto os números de 3 em 3, dando assim uma certa pausa para ficar fácil de eu identificar a classe. Então vamos ver aqui, ó. A primeira classe é da unidade, da milhar, então 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhões, sextilhões. Então parou nos sextilhões. Então o grosso do número está aqui, ó, 5,9 aqui, ó. Então eu vou ler como esse número? 5,9 sextilhões. Do que? De quilograma. Esse é o número. Então a gente pegou e tem aqui uma dimensão do número, como ele é grande, né? Mas nós vamos ver agora na atividade que virá para frente, que nós vamos escrever esse número usando uma notação que os cientistas usam, que é chamado a notação científica. A atividade 2.2, ela vai falar sobre escrita, né? Notação científica é o modo pelo qual, sempre com a apostila na mão, pessoal, senão vocês não conseguem acompanhar a aula. Então, notação científica é o modo pelo qual representa-se os números grandes ou pequenos na forma de produto, em que um dos fatores é uma potência de base 10. Além disso, ajuda a comparar números muito grandes e muito pequenos. Para representar os números em notação científica, utilizamos a seguinte forma. Então, tem aqui uma forma para a gente representar número na notação científica. A forma é assim, ó. A vezes 10 elevado a n. Então, é um número vezes 10, que é uma base 10, elevado a um expoente n. Esse A é um número que ele é maior ou igual a 1, sempre maior ou igual a 1, pode ser 1, pode ser 1,1, 1,2 até 9, no máximo 9. Não pode ser mais do que 9, até 9,9 pode ser, não pode ser mais do que 10, né? Esse número. Ele não pode ser mais do que 10, tem que ser de 1 a 9. De 1 a menor do que 10. E o n é um número inteiro. Vamos fazer aqui um exemplo. Então, tem aqui a distância da Terra ao Sol. Então, se eu for ler esse número, ele tem unidade, mil, milhão, bilhão. Então, são 150 bilhões de metros. O número, a vírgula do número está aqui. Só que esse número, se eu for colocar ele é bem maior do que 1. Então, eu vou ter que ir diminuindo ele. Aqui ainda é menor que 1. Então, onde que essa vírgula tem que ir para esse número ficar? Aqui, 15 ainda é maior que 1. Tem que ir lá no 1. Então, essa vírgula ela está aqui, ó. Ela vai deslocar e vai chegar lá onde está o grosso do número, que está lá entre o 1 e o 5. Então, essa vírgula vai deslocar para cá. Ela vai vir para esse lado aqui, para a esquerda, para até o número ficar. Então, quanto que vai ser o A? Para ele obedecer o parâmetro. Então, vai ser 1,5. 1,5 é o valor de A. Ele é um número maior que 1. Vezes 10, aí eu tenho que contar quantas casas a vírgula andou para a esquerda. Então, andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, andou para a esquerda, então 11 casas. Então, se eu multiplicar por 10 a 11, essa vírgula vem para a direita. Então, 10 elevado a 11. Por que que é 11? Porque daqui onde estava a vírgula e para onde a vírgula foi, ela andou 11 casas. Vamos fazer mais um exemplo. A distância da Terra Alfa Centauro é uma estrela, tirando o Sol, é a estrela que está mais perto da Terra. Então, a vírgula está aqui, ó. Então, do jeito que está aqui, esse número é bem maior que 1. Então, eu tenho que deslocar essa vírgula até chegar aqui. Lá no grosso do número. Quando ela deslocou para cá, quantas casas? Para ela chegar aqui no 4. Quando ela chegou no 4, então, eu tenho 4 vezes 10, que é a base 10. Quantas casas deslocou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, 10 a 13 metros.
4 vezes 10 a 13 metros é a distância daqui na estrela Alfa Centauro. Vamos fazer o último exemplo. Então, tem aqui as ondas do raio-x. Então, a vírgula está aqui, ó, 0,000 até 5. Então, veja que agora a vírgula vai andar para a direita, para ela ficar aqui no 5, que o 5 é um número maior que 1. Então, a vírgula tem que vir aqui. 5. Então, o A, que é um número que vai ser representado por um número maior que 1, então o 5. O 5 se encaixa. Vezes 10. E aí, quantas casas andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como andou para a direita, então a vírgula é 10 elevado a menos 10 metros. Eu vou pedir para vocês, então, fazer, né, as atividades que vêm a seguir aqui depois da 2.2, além das anteriores também. Então, depois da 2.2 tem a 2.3, né? A 2.3 é para você reescrever o primeiro parágrafo do texto, aqueles números lá do texto do planeta Terra, só que agora escrever em notação científica. A 2.4 é para escrever de duas formas diferentes o número a seguir. Então, escreva um por extenso, né, abreviado, e outro em notação científica. E a 2.5 é para comparar os números, falar qual o número que é maior e qual o número que é menor. Então, vocês têm essas atividades para fazer. Pode fazer direto na apostila ou pode fazer no caderno. Terminando, vocês tiram foto e mandam para eu dar o visto. Bons estudos, pessoal.